Muito bem. Irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre motivação. Amém. Amém? Vamos falar sobre motivação. A importância da motivação na nossa vida e também no nosso trabalho de célula, no nosso trabalho de ganhar almas para o Senhor. A palavra motivação, ela vem do latim, motivos ou movere, que significa deslocar ou mover-se. Sendo assim, motivação pode ser definida como a força, o impulso que nos move e direciona a um objetivo. Sendo assim, motivar alguém é o mesmo que empurrar esta pessoa em direção a algo. Bem, é a definição mais simples e mais compreensiva da palavra motivação. Então, quando eu me proponho a motivar alguém, é o mesmo que eu estivesse empurrando essa pessoa em direção a algo, em direção a um objetivo. Amém? É isso que a palavra motivação significa a melhor definição dessa palavra. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer 5 exemplos bíblicos de como a motivação ela é importante e como ela pode aparecer, como ela pode acontecer em várias situações, em vários ambientes, em vários acontecimentos, e que muitas vezes até pode passar até desapercebido. Amém? Mas antes eu gostaria assim de fazer uma pequena introdução, que a motivação é algo muito importante na nossa vida. É algo que nós precisamos constantemente que ela faça parte da nossa vida. Tanto nós sendo motivados, como nós fazendo uso da motivação para motivar uma outra pessoa. E a motivação ela pode acontecer da forma mais simples e mais corriqueira. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? O marido chega em casa para almoçar, senta na mesa, a esposa fez aquele arrozinho costumeiro, gostoso, bem temperado, mas que às vezes ela está fazendo ali quase que no automático. Por uma obrigação que tem que fazer aquele arroz, quando ela se prepara para cozinhar o arroz, ela vai lá, lava o arroz olhando para o arroz porque tem que cozinhar o arroz, ela coloca lá na panela junto com os temperos, frita aquele alhozinho, né? Ela já coloca ali na panela para fazer aquilo ali por obrigação, né? Porque ela tem que fazer aquele arroz, né? Então acaba se tornando uma coisa rotineira e de obrigação. Mas tem aquela irmã que ela tem aquele marido que é um motivador. Então ele senta na mesa para comer, ele vê um temperinho verde diferente no arroz, ou até é costumeiro, né? Mas ele resolve dizer assim: amor, como esse arroz está gostoso. Na outra vez que ela for fazer o arroz, ela vai lembrar do quê? Ela vai lembrar que ela foi elogiada. Ela vai lembrar que foi reconhecido o seu trabalho. Então, ela já não vai cozinhar um arroz por obrigação. Ela vai cozinhar um arroz com satisfação, porque ela está sendo motivada pelas pessoas que estão à sua volta. Para você ver que a motivação é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia. Quantas pessoas que às vezes, né? Eu vou dar um exemplo para você. Como a motivação ela pode se encaixar em qualquer lugar. Nós saímos para passear uns dias atrás e estávamos comemorando alguma coisa, né? Não lembro o que é. Acho que era o teu aniversário. Aniversário dela. E é que assim, eu ganhei de aniversário presente em dinheiro. Alguém me deu um valor em dinheiro. E eu guardei dinheiro e usei para levar ela a passear no aniversário dela. Né? Mas tudo bem como é que eu sou, gente. Não precisa aplaudir, tá, gente? Obrigado. Não precisa aplaudir. E nós saímos para passear. Aí fomos num lugar, fomos no outro e tal. Aí eu falei: não, amor, vamos em tal lugar ali só para nós dar uma caminhada, uma passeada. Aí fomos. É uma galeria com várias lojas, né? A gente já foi lá várias vezes. Mas gosto de passear ali, passeamos e tal. Passamos em frente de uma loja e a pastora viu não sei o que lá dentro.
Vamos entrar? Vamos, entramos. Entramos para dentro, irmãos. O proprietário da loja viu, correu lá, pegou um potinho de chocolate. Vocês querem experimentar? Não tem um chocolate muito bom que ofereceu um. Voltou lá, buscou uma. E eu já tentando já sair, porque eu já sabia no que ia resultar todo aquele processo ali. Ele fez nós comermos uns 4 tipos de chocolate. E ele nos deu uma atenção, mas uma atenção tão grande, irmãos, que se eu saísse de lá sem comprar nada, eu ia sair devendo para ele. Eu fui motivado a comprar. Ali foi R$140. Foi R$140. Então, esse rapaz, ele soube fazer uso da motivação, conversando, perguntando de onde nós éramos, né? Conversando e tal, falando do produto ali e tal. Então ele nos motivou a comprar. A gente se sentiu na obrigação de comprar, porque ele estava sendo uma pessoa muito bacana. Então, são 2 exemplos simples que eu dei para vocês. Poderia dar outros exemplos. Eu já orei por pessoas que me procuraram e disseram assim: pastor, ora por mim, eu quero trocar de emprego. Por que, irmãos, quer trocar de emprego? Não, pastor, onde eu estou trabalhando está muito ruim, estou desanimado, ninguém valoriza o meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, o que é esse valoriza para ele? Talvez uma palavra dita para ele seria suficiente. Talvez um gesto que alguém fizesse seria suficiente para motivá-lo a trabalhar com mais ânimo, com mais vontade, com mais destreza. Então, a motivação se aplica a qualquer lugar. Então, repetindo, a motivação, a definição mais simples dela é que quando nós motivamos alguém, nós estamos empurrando alguém em direção a algum lugar. Amém? Vamos para os exemplos bíblicos. São 5. O primeiro é um texto mais longo, eu quero ler todo ele. Os demais eu vou ler apenas alguns versículos, só para a gente comentar. Então o primeiro está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos ver Deus motivando Josué. Amém? Por que Deus motiva Josué? Vamos ler o texto e vai entender. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Começo do ministério de Josué, sozinho, como líder de Israel. Ele já tinha um ministério, ele trabalhava quase que na sombra de Moisés, né? Tendo Moisés como seu tutor, como seu orientador, como sua autoridade. Então Josué já desempenhava bem o seu papel, mas ele tinha uma figura importante sobre ele, uma autoridade espiritual muito importante.
Agora Moisés morreu. É uma nova etapa na vida de Josué. Ele vai assumir o lugar de Moisés. Como é que ele está? Desmotivado por causa do desafio. O que Deus faz? Você vê, é o comecinho do ministério dele como líder de Israel. Deus vai lá e motiva Josué, dizendo para ele assim: você vai conseguir, seja forte, seja corajoso, seja determinado, eu serei contigo como eu fui com Moisés. O mesmo poder que estava na vida de Moisés estará na tua vida. Eu estou me comprometendo. Você tem que fazer assim, 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 assado, e vai dar certo, você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. Então, Deus, ele se manifesta na vida de Josué para quê? Para motivá-lo, para que ele se sinta seguro. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Às vezes surge um desafio que nós, por um momento, achamos que não somos capazes de realizar. Mas aí chega alguém, seja Deus ou seja uma pessoa, chega para nós e nos dá uma palavra de motivação, nos motiva, nos dá ânimo, tenta nos mostrar que nós somos capazes. Por quê? Porque às vezes o medo, às vezes o receio, às vezes o tamanho do desafio faz com que a gente não consiga enxergar que nós somos capazes de fazer, que nós somos capazes de realizar, que nós somos capazes de vencer. Então a palavra de motivação amplia a nossa visão. Não é diferente na vida das pessoas que frequentam as nossas células. Quantas vezes chegam pessoas na célula desanimadas, desmotivadas, querem largar tudo, querem sair da igreja, querem deixar o núcleo, querem deixar a família, querem abandonar o emprego. O que elas precisam? Uma palavra de motivação. Não, meu irmão, você vai conseguir. Ah, mas deu tudo errado na minha vida. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não consigo. Não, uma palavra de motivação. Não, nós estamos aqui para te ajudar. Por que Deus se manifesta já no início do ministério de Josué? Porque ele tinha perdido aquela figura motivadora que ele tinha, que era Moisés. Agora ele olha para o lado, ele não enxerga o Moisés. Então ele precisa de uma motivação. Então Deus diz assim, ó, ele precisa de uma motivação, eu irei lá motivá-lo. É assim que nós temos que observar na célula. Vou dar um exemplo assim, hipotético, mas um exemplo importante. Imagine que chega alguém na tua célula, uma mulher, por exemplo, que acabou de se separar, ou acabou de perder o marido que morreu. Como é que ela chega? Às vezes aquele homem é para ela a base da família. Às vezes aquele homem dentro de casa é o alicerce principal. Então ela chega lá, ou às vezes a pessoa já é da célula. Como é que ela fica, irmão? Desanimada, desmotivada, com medo do que ela tem que enfrentar a partir de agora. É ali que nós entramos como motivadores. Motivando, dizendo, não, irmão, você vai conseguir, você é capaz, Deus está contigo, eu vou orar por você, nós vamos estar aqui orando por você, pode ficar tranquilo, irmão, o teu nomezinho está aqui no caderno de oração, nós vamos gastar tempo de oração, nós vamos orar. Como é bom saber que tem alguém orando por nós, intercedendo por nós, a gente se sente mais seguro. Não, pai, tem mais gente na minha causa, tem mais gente comigo. É que nem quando a gente era gurizão no colégio, né? Que dava um entreverozinho lá, uma brigazinha, né? Eu nunca fui de briga, irmãos. Eu sempre fui o que corria primeiro, eu era que fazia frente. Eu era praticamente o boi sinueiro que corria na frente. Eu nunca fui de briga, mas quando surgiu uma brigazinha que eu olhava para trás, tinha uns 3, 4 colegas, opa! Aí ficava olhando, não? Agora, quer ver se eu olhasse para trás, é que eles já tinham corrido. A gente diminuía. Então, como é bom saber que tem pessoas conosco, nos ajudando. Então, isso é importante, preencher um espaço na vida da pessoa, que talvez ela tenha perdida. Às vezes é um pai, às vezes é a mãe, que ela perdeu, que a pessoa perdeu. Então, ela se sente desamparada, ela se sente desprovida, ela se sente com
uma necessidade de afeto paternal, ela não tem mais o abraço da mãe, do pai, daquele irmão, daquele familiar. Então, nós estamos ali para quê? Para motivar essa pessoa. Amém? Amém. Vamos para o segundo exemplo. O anjo motiva Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Glória a Deus. Como é que Gideão estava, irmãos? Desmotivado. Estava lá malhando trigo no lagar, porque estavam perdendo a colheita para os midianitas. Estava desanimado. Aí o anjo vem e diz para ele assim: ó, você vai liderar um movimento aqui que vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Ele disse assim: a minha família é a menor de Israel, e eu sou menor da minha casa. E o anjo motiva ele, diz assim: não, Deus é contigo, varão valoroso. Motivou ele, disse assim: não, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Deus não está escolhendo a família mais forte, Deus não está escolhendo o homem mais forte, Deus está escolhendo alguém que tem valor, e Deus está se comprometendo a ajudá-lo. Às vezes é isso que aquela pessoa lá precisa, irmão. Às vezes você olha para alguém, essa pessoa está jogada, essa pessoa está destruída, ela está desanimada. Às vezes até pessoas da igreja mesmo. Mas às vezes não é da igreja, às vezes é uma outra pessoa que você olha e diz assim: está acabada essa pessoa, não é ninguém essa pessoa. O que ela precisa? Ela precisa de um empurrão, alguém que empurre ela para o lugar certo. Para empurrar para o caminho errado, tem um monte, isso não é motivação. Gente, para empurrar para droga, para empurrar para bebida, para empurrar para prostituição, para empurrar para a noite, para empurrar para fazer coisa errada, está cheio. Mas o que falta? Falta alguém que empurre essa pessoa para o lado certo, que motive ela, diga assim: não, você é capaz, você consegue, você pode chegar lá. Amém? O anjo faz isso, o anjo motiva Gideão, que é chamado por Deus para um grande desafio. Vamos ver mais um exemplo, terceiro exemplo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 3. Eliseu e a viúva, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestados a todos os vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. O que Eliseu estava fazendo? Motivando aquela mulher a ter um ato de fé, para que Deus provesse dentro da sua casa. Às vezes, irmãos, as pessoas nos procuram com problemas financeiros gravíssimos, e elas esperam de nós, às vezes, até uma resposta mais didática. Não, faz assim, 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 né? E às vezes nós não temos essa resposta. Mas qual a resposta que nós temos? Nós temos uma resposta motivacional de fé. Por que nós temos essa resposta? Porque nós cremos num Deus que provê. Nós cremos num Deus que provê. Eu creio. Inclusive essa madrugada eu fiz uma oração ousada nesse quesito financeiro. Porque eu creio no Jeová Jiré, o Deus provedor. E toda vez que Deus faz uma promessa, nós pregamos aqui no domingo, que aquilo que deu, a parte boa que você pegou, você nunca vai perder, nunca será tirado de você. Então eu creio nisso. Então eu posso e eu devo motivar pessoas a crer num Deus provedor. Quantas pessoas chegam na célula destruídas financeiramente, quebradas financeiramente? O que nós temos que fazer? Motivar essas pessoas. Você faz, não? Tenha fé, confie em Deus. Deus vai prover na tua casa.
Deus vai prover lá no teu lar. Se você se apegar com Deus, se você buscar de Deus, Deus vai honrar. Se você honrar Deus com o teu dízimo, com a tua oferta, se você fizer teu projeto de vida, colocar no altar o projeto de vida, Deus vai honrar. Deus vai abençoar. E nós podemos falar com experiência. Nós podemos falar com convicção, porque nós sabemos que Deus faz. Nós já experimentamos, nós já testemunhamos milagres que Deus fez financeiramente. Então nós podemos motivar essas pessoas a dizer, não, pode confiar sim, pode fazer teu projeto de vida, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Não quero passar muito do horário. Quarto exemplo de motivação. Pedro e João motivaram um paralítico. Atos 3:6. Disse Pedro, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia. O que eles fizeram, irmãos? Eles não estavam motivando o paralítico a crer no milagre? É isso que nós fazemos, irmãos. Motivamos as pessoas a crer em Deus, a crer no Deus do milagre, no Deus que cura, no Deus que opera maravilhas. E nós temos que sim motivar as pessoas, irmãos, a buscar em Deus. Esse é o nosso papel lá na célula. Esse é o nosso papel quando formos fazer o trabalho na casa de alguém. Não sei se você prestou atenção, nós estamos fazendo uma campanha aqui. Minha casa é um lugar de paz. E nessa campanha, você não percebeu, nós estamos motivando as pessoas a confiarem em Deus, mesmo diante de um cenário às vezes complicado, de um cenário difícil. Tem que confiar em Deus, tem que confiar em Deus. É a fé que move as mãos de Deus. Se nós não motivarmos as pessoas, elas serão tomadas de incredulidade. E aí não vai acontecer nenhum milagre na vida delas. E aí vai ficar comprometido que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Porque elas vão dizer assim, mas não aconteceu na minha vida. Então nós temos que motivá-las. Dizer, não, você pode crer, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai operar, pode ter certeza, Deus vai. Foi o que Pedro e João fizeram, motivaram o paralítico. Quantos anos aquele paralítico estava na porta do templo? Quando alguém passava e fazia algo por ele, sabe o que era? Dava umas moedas. Mas ninguém ousou dizer para ele. E quantas vezes ele ouviu pessoas falando no templo e dizendo assim, o nosso Deus é um Deus de milagre. Quantas vezes sentado na porta do templo, ele ouviu, lendo os livros do Velho Testamento, contando dos milagres que Deus fez no povo de Israel, no Egito e na saída do Egito, no deserto, na entrada de Canaã. Os milagres que Deus operou através da vida de Moisés, de Abraão, de Davi, de Sansão. Quantos milagres esse homem sentado na porta do templo ouviu, mas ninguém motivou ele. Ele ouvia isso como uma história contada dentro do templo, como se fosse algo relacionado somente a outras pessoas. Até o dia que chegou alguém e disse assim, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele disse assim, o que você tem que pode me dar? Ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele se sentiu motivado, irmãos. Você vê que Pedro ele não botou a mão na cabeça e fez uma oração, um ritual. Não, ele só disse, motivou ele, disse, creia, se levante, ande. Pedro aprendeu com Jesus, Jesus fazia isso constantemente. E depois dizia para a pessoa assim, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Motivação. Nós pregamos uma mensagem aqui falando a respeito de Jairo. Foi pregado lá no domingo anterior. Agora na sexta-feira o Ana pregou mais um pouco sobre essa mensagem. Jairo está ali. E sabe o que eu descobri na sexta-feira? Quando Jairo foi procurar Jesus, a menina já estava morta. Já estava morta. Quando Jairo saiu de casa, ele sabia que a menina estava morta. Porque quando aqueles da casa de Jairo chegaram lá, eles não disseram assim, Jairo, nós temos uma notícia triste para te dar. Não, eles advertiram Jairo. Eles chegaram e disseram assim, por que incomodas o mestre se a tua filha está morta? A forma como eles falam, é nítido que eles demonstram que Jairo sabia que a filha estava morta.
a atitude desse pai. Interessante que quando ele chega, você vê como Deus ele é perfeito, né? Deus ele é perfeito. Quando ele chega para Jesus, se Jesus quer que você vá, coloca a tua mão, olhe pela minha filha, que ela está doente. Ele não disse que ela está morta, disse que ela está doente. Mas ele sabia que ela estava morta. Olha o que Jesus faz. Jesus diz, vamos lá. Saí. Mas Jesus deu uns 2, 3 passos assim. Alguém me tocou. E os discípulos disseram, mestre, tem uma multidão te apertando, te tocando, pegando na tua roupa, como é que você vai perguntar quem te tocou? Não, mas ele esqueceu do Jairo? O Jairo está ali perto. Ele diz, não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que saiu virtude de mim. Aí estava lá uma mulher prostrada. E ela disse assim, fui eu que te toquei. Porque eu estou sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. Jesus permite um acontecimento para quê? Motivar a fé de Jairo. Para motivar a fé dele. Aí acontece aquele episódio com a mulher, Jesus diz, vamos continuar. Aí chega os da casa de Jairo e diz assim, por que incomodas o mestre? Se você já sabe que a tua filha está morta. Então Jesus dá um passo adiante, sem valorizar o que eles tinham dito. Ele diz assim, Jairo, não temas, apenas creia. Glória a Deus. Apenas creia. Motivação. Motivação. Essa é a palavra que você tem que levar na célula. E quando você for fazer um lar de paz, você entrar na casa de alguém que não é convertido, essa palavra que você tem que levar, uma palavra de motivação. Será que Deus vai abençoar? Não, Deus vai abençoar sim. Será que eu vou ser curado? Você vai ser curado sim. Será que esse milagre vai acontecer na minha vida? Vai acontecer sim. Não temas, apenas creia. Apenas creia. É motivação. A gente precisa ser motivado e nós precisamos motivar as pessoas. Para encerrar, quinto exemplo, Jesus e um cego. João 9,7 disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Jesus fez o milagre instantaneamente no cego? Não, motivou ele aí no tanque de Siloé, que significa enviado. Pegou barro, passou nos olhos do cego, cuspiu no chão, fez barro, passou nos olhos do cego. Disse assim, vai lá no tanque de Siloé e se lave, se você quer enxergar. Motivação, aí ele fazer algo, aí ele tomar uma atitude, aí ele ter uma atitude de fé. Fosse uma outra pessoa, talvez você achasse, isso é besteira. Jesus, não, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Motivou ele a ter um ato de fé. Ele foi ao tanque de Siloé, se lavou e voltou de lá de que maneira? Enxergando, com milagre na vida dele. É isso que você tem que fazer. Quando você for enviado até uma casa, fazer um lar de paz, você vai lá passar um pouquinho de lodo nos olhos deles. E vai dizer para eles assim, vai lá no tanque de Siloé, que você vai ver que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Você vai enviar essas pessoas aqui para a igreja. E Jesus vai operar um milagre tão grande na vida delas, que elas vão ficar para sempre na presença de Deus. É por isso que qualquer trabalho que a gente faça, o foco é enviar para a igreja, enviar para a igreja. Pastor, eu já fiz isso, alguns não ficaram. Não, irmãos, não decida quem vai ficar ou não. A Bíblia diz que muitos chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz que o Senhor acrescentava a igreja aqueles que o sempre salvo. Quem não é salvo, Deus não deixa acrescentar na igreja. A igreja é só para salvo, irmão, é só para salvo. A igreja é lugar de salvo, mas é para lá que nós temos que enviar. Então quando você for numa casa fazer um lugar de paz, você vai orar pelas pessoas, vai passar um pouquinho de barro nos olhos dela e vai orar por elas, vai dizer, ó, vai na igreja fazer uma campanha, você vai ver a diferença na tua vida. Por quê? Porque aconteceu comigo. Você precisa motivar essas pessoas, usar o teu testemunho e motivá-las a fazer isso.
Aí eu deixo uma pergunta para você: se aconteceu com você, por que não vai acontecer com eles? Se um dia alguém te motivou e disse assim: vamos para a igreja, será que foi na primeira vez que você veio para a igreja? Eu ouvi relatos de irmãos que hoje trabalham, até alguns são líderes de célula hoje, ouvi relatos dele, que alguém insistiu, convidou, sempre houve negativa, sempre dizendo que não, sempre dizendo que não queria, estava fazendo o quê? Passando barrinho nos olhos. Até o dia que a pessoa disse: tudo bem, eu vou. Ela foi ao tanque de Siloé, e o que aconteceu? Os olhos se abriram. E ela disse: eu quero Jesus para a minha vida. Se aconteceu com você, por que não vai acontecer com os outros? Se aconteceu na tua vida, na tua casa, na tua família, com pessoas importantes da tua vida, por que não vai se repetir isso na vida de outras pessoas? O que falta? Motivação. Você precisa ir para lá motivado. E ir para lá também com o desejo de motivação, de motivar essas pessoas para elas receberem a bênção, para elas serem abençoadas. A motivação é o combustível que nos faz andar em direção à conquista de vidas. Uma pessoa desmotivada, ela diz: eu vou, mas não vai. É que nem a historinha do Chaves: eu vou, mas não vai. Tem que haver motivação. Você motiva, você é motivado e você motiva as pessoas que estão do teu lado. Eu usei o exemplo aqui da mulher e do marido no arroz. São vários aspectos que a gente pode mutuamente um motivar o outro, para a gente continuar sempre em direção ao que Jesus nos comissionou: ganharmos almas para Jesus. Amém? Fique em pé, nós vamos orar nesta noite, pedindo que Deus venha nos motivar.